Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque amanhã acontece o Repar, o maior clássico da Amazônia, o jogo mais esperado até o momento da temporada. Será uma festa linda das duas torcidas, mosaico de um lado, mosaico de outro. Todos os ingressos vendidos. E no vídeo de hoje vamos falar as prováveis escalações tanto do Remo quanto do Paysandu e também o prognóstico me baseando nessas duas escalações. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo, é muito importante esse reconhecimento, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, comentem à vontade, aqui é um espaço livre, democrático sobre o futebol paraense. Podem concordar, discordar, fiquem à vontade. Deem like no vídeo, acione as notificações para cada vídeo novo vocês serem notificados e acompanharem aqui. E se você não está inscrito, convido a todos a acompanhar esse vídeo, acompanharem vídeos passados aqui do canal e se inscreverem. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Ressaltando duas coisas. Os prognósticos que eu farei do vídeo de hoje é me baseando nessas duas prováveis escalações. Eu fiz dois vídeos muito detalhados, de aproximadamente 20 minutos, está aqui no histórico do canal, um para o Clube do Remo, um para o Paysandu, falando os pontos fortes, os pontos fracos e as principais armas das equipes para superar o seu adversário no clássico de amanhã. Então, um vídeo detalhado, dois vídeos, um do Paysandu e um do Remo, são os dois últimos vídeos aqui do canal, só você olhar o histórico e vai estar lá com bastante detalhes. Aqui é um prognóstico me baseando nas escalações. E a segunda, eu ressalto pela segunda vez, a segunda questão que eu ressalto é, eu tirei essas escalações dos setoristas da Rádio Clube, tanto do Remo quanto do Paysandu. O Dinho Menezes do Paysandu, os Dinho Menezes são dois profissionais que acompanham o dia a dia dos clubes, trazem informações relevantes e eles noticiaram as possíveis escalações. O Dinho Menezes se baseou no seu conhecimento de estar lá todo dia no clube, no dia a dia, vendo a equipe treinar, e o do Cacheado, o do Clube do Remo, a provável escalação que ele deu foi, de fato, até o último time que treinou titular antes do Repar. Ou seja, a última equipe titular que o Catalá mandou a campo no treino será essa escalação do Remo que eu falarei aqui nesse vídeo. E já deixando bem claro, já porque sempre pergunto, das duas escalações, das duas prováveis escalações, me agradou um pouco mais a do Paysandu. E eu vou explicar por quê. Vamos para o campinho. Eu vou fazer algumas substituições aqui da minha cabeça. Essa é a provável escalação que o Dinho Menezes até citou. Mas eu posso fazer algumas mudanças de acordo com o meu pensamento aqui para a gente começar um debate. O Paysandu vai no gol com o Matheus Nogueira, mas há uma dúvida entre o Matheus Nogueira e o Diogo Silva. O Matheus Nogueira está constipado, talvez não tenha condições físicas, mas se tiver, creio que seja o Matheus Nogueira. Aí na defesa, Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Kevin. Seria também a minha defesa titular para esse jogo. No meio campo, Bispo, Val Soares e Robinho. Então estaria aí a novidade do Robinho, né? O Robinho estreando na temporada. É um setor, uma posição, uma função de campo ainda carente do Paysandu, porque tanto o Juninho quanto o Biel ainda não convenceram. São jogadores com características diferentes, são jogadores que talvez possam ajudar ainda o Paysandu. Eu confio no Juninho, eu acredito que o Juninho ele possa ser ainda um jogador ainda com mais relevância na equipe Paysandu. Mas hoje, tecnicamente, dos três, quem destoa é o Robinho, sem dúvida alguma, por mais que seja o jogador dos três que já está em final de carreira, mas ele tem um passo diferente, uma visão de jogo diferente, bola parada extremamente qualificada. Então, seria uma grande novidade do Paysandu ter o Robinho em campo, mas faria uma substituição no Bispo. O Bispo, se jogar, não é que vem me agradando, mas um futebol bem razoável, nas duas partidas que ele foi como titular. Eu tenho a curiosidade para ver o Netinho começando como titular nessa primeira volância do Paysandu, então talvez o Bispo eu substituiria, seria minha única substituição na equipe do Paysandu dessa provável escalação. E no ataque, Brian, Jean Dias e Nicolas. Sempre lembrando que eu analisei o jogo contra o Águia de Marabá. Parece que o Brian é um atacante, só que o Brian não foi um atacante realmente. O Paysandu não jogou no 4-3-3, ele jogou a maior parte do tempo no 4-4-2. O Brian aparecia no ataque como um elemento surpresa, um terceiro atacante surpresa no ataque, fez até um gol de cabeça desse jeito, mas em muitos momentos ele jogou como meio campista, como meia pela esquerda. Em outros momentos ele até ficou na primeira linha defensiva, enquanto o Kevin atacava em profundidade. Então o Brian foi um coringa do Paysandu, um jogador importantíssimo. Me agrada se for essa escalação de maneira geral, me agrada, só substituiria realmente a questão do Bispo, mas me agrada essa escalação do Paysandu.
Vamos agora para o campinho do Clube do Remo. O Clube do Remo com Marcelo Rangel. Aí na defesa, Thales, Renier, Lídia e Raimar. Dessa defesa, eu substituiria o Thales e o Renier. Não vem me agradando o desempenho do Thales nesses 2 últimos jogos, principalmente contra o Castanhal. Não me agrada tanto a parte defensiva quanto a parte ofensiva. Então tentaria o Vidal. É lógico que eu não estou lá no dia a dia para ver os treinos, mas o que eu posso analisar e tenho certeza da minha opinião é que o Thales não vem me agradando por enquanto nesses jogos e o substituiria. Como também o Renier não me agradou quando foi um pouco mais exigido no jogo contra o Castanhal, talvez faria também uma mudança na zaga. No meio teríamos Renato Alves, Pavani e Camilo. O Renato, que foi titular contra a equipe do Castanhal, para mim teve um desempenho um pouquinho abaixo. Começaria talvez com outro volante, com o Daniel, que foi bem contra o Canaã, ou dando uma chance para o Curuá, mas talvez não começaria com o Renato Alves. Agora, Pavani e Camilo são os titulares. Inclusive, o Pavani, se tiver num bom dia, ele vai ajudar muito o Camilo, vai ser peça importante do Clube do Remo. E no ataque, Echaporã, Ronald e Ítalo. Aí eu substituiria o Ronald pelo Marco Antônio. O Ronald, ele consegue atacar mais, ele consegue ter um desempenho melhor jogando pela esquerda, só que pela esquerda você já tem o Echaporã, menos que eles invertam de posição, mas o Echaporã está bem do lado esquerdo, então acredito que o Catalá não fará isso. E tiraria o Ronald, colocaria o Marco Antônio, como eu falei aqui no vídeo do Clube do Remo, porque o Marco Antônio já é aquele atacante pela direita, ele pode jogar pelo meia pela direita, pelo ataque pela direita, então é um jogador mais da posição, conhece mais aquele setor de campo, é um jogador também de técnica, de qualidade, está nesse momento pelo menos superior ao Ronald, então colocaria o Marco Antônio no lugar do Ronald. Como eu disse, esse foi o último time do Remo que treinou, então a gente tem que se basear nesse time. Embora eu acredite que o Catalá fará ou poderá fazer algumas substituições nesse time titular. Temos que aguardar amanhã para ver essas possíveis escalações. Baseando nesses 2 times que nós falamos aqui, as possíveis escalações do Paysandu e do Remo, o ponto forte do Paysandu no clássico será seu lado esquerdo. Porque seu lado esquerdo, com Kevin e com Brian, você vai agredir o lado direito do Clube do Remo, que é a fragilidade. Ou seja, você vai pegar o lado esquerdo. O lado mais forte do Paysandu é o esquerdo, é o lado que causa mais perigo aos adversários, e o lado mais frágil do Clube do Remo é o seu lado direito, defensivo. Então, o que acontece? Você vai ter um embate bastante interessante. E se for essa mesma escalação, vamos ver como o Ricardo Catalá vai realmente tramar a equipe durante a partida. O Renato Alves, se realmente for titular, vai ter que ter uma função tática muito importante para tentar bloquear esse avanço da equipe do Paysandu pelo lado esquerdo. Então teremos um embate muito interessante num ponto forte e um ponto fraco do Clube do Remo, como também teremos outro embate muito interessante, com Camilo e Pavani em cima de Val Soares e Bispo, pegando os outros dois meio-campistas das equipes. Porque as duas equipes podem jogar no 4-3-3, eu já expliquei aqui que para mim esse Paysandu com Brian não é no 4-3-3, mas você coloca 3 meio-campistas, vamos colocar no 4-3-3, 3 meio-campistas, as funções dos meio-campistas do Clube do Remo são mais ofensivas que do Paysandu, porque você tem um primeiro volante nas duas equipes e você tem o Pavani como segundo volante e o Val Soares na equipe do Paysandu. São 2 jogadores com características diferentes. O Val Soares, ele é um jogador que ele é melhor na marcação, no sentido de marcação e na finalização de fora da área que o Pavani. Já o Pavani é um jogador mais criativo, um jogador que na transição ofensiva tem uma qualidade maior de passe. Então, baseando nessas relações, o Clube do Remo vai com meio campo com características um pouco mais ofensivas. E a arma do Remo, para mim, está justamente nesses 2 jogadores, Pavani e Camilo. Eu vou deixar o Echaporã de fora, por quê? Vai ser extremamente importante para o Clube do Remo essa criação de jogadas para justamente abastecer o ataque. Abastecer o Echaporã e abastecer principalmente o Ítalo, porque quando a bola chega no Ítalo, ele causa muito perigo aos adversários. No primeiro jogo contra o Canaã, o Camilo dá uma bela assistência para o Ítalo, que na cara do gol dificilmente perde. Foi lá e conferiu e marcou o seu gol. Então, o ponto forte, eu acho que o ponto-chave para o Clube do Remo vai ser Pavani e Camilo, como é que eles atuarão. E o Paysandu vai ter que tomar muito cuidado em relação a isso. Eu já falei aqui no vídeo do Paysandu, para mim tem que ter uma marcação individualizada no Camilo, você tem que tirar o Camilo do jogo, é uma marcação homem a homem realmente, porque se o Paysandu não tirar o Camilo do jogo, e aí eu vejo muito a função do Bispo nessa questão, se ele não estiver no bom dia e ele não conseguir fazer essa marcação individual, ou não for a intenção da equipe fazer essa marcação individual,
você vai dar brecha para o adversário. Então você vai ter que o quê? A ideia é você eliminar os pontos fortes do adversário. E eliminar os pontos fortes do adversário é você fazer uma marcação realmente individual no Camilo, não esquecendo do Pavani, que foi muito bem na sua estreia. Depois contra o Castel caiu um pouquinho, mas na sua estreia contra a equipe do Canaã foi muito bem. Então esse para mim vai ser o ponto-chave do Clube do Remo, considerando as duas escalações, Pavani e Camilo, porque se eles se articularem bem, você tem um Chaporã que vive bom momento, bom início de trajetória do Clube do Remo com velocidade pela esquerda, você tem um Ítalo pelo meio que pode fazer o gol, e você tem um atacante pela direita, que para mim, se for o Marco Antônio, aí sim pode causar ainda mais perigo para a equipe do Paysandu. Não tem favorito, realmente não tem favorito nesse jogo, você analisa as duas equipes, realmente tudo pode acontecer, as duas equipes estão 100% na competição, as duas equipes fizeram um grande jogo, o Paysandu fez um grande jogo contra o Águas de Marabá, o Remo fez um grande jogo contra o Canaã, as equipes ainda estão em processo de evolução, muitos jogadores ainda nem estrearam, tanto no Remo quanto no Paysandu. Esse jogo, o campeonato, se você pensar em campeonato, não vale nada, porque não vai definir nada, mas vale pela rivalidade, vale por todos os ingressos estarem vendidos, vale pelas duas torcidas estarem extremamente empolgadas nesse clássico, então, ou seja, esse clássico vale muito. Vale muito, Repá vale demais, e quem entra para jogar o Repá sabe que não pode perder esse jogo. Por mais que para o campeonato ainda vai ter outras rodadas, Remo Paysandu vai estar classificado, por isso que eu disse que para o campeonato em si não vale, mas a partida em si tem um peso enorme, tem um peso gigantesco. E vamos ver, sem favorito nenhum. Eu fiz aqui, nessas possíveis escalações, algumas mudanças mais a respeito da escalação do Clube do Remo, porque entre as duas escalações fornecidas, eu mudaria mais a escalação do Clube do Remo, mas vamos aguardar. Agora temos que aguardar até amanhã como é que serão esses dois times, entrarão em campo, e é isso. Amanhã trarei aqui no canal um vídeo analisando como foi o Repá, como foi o jogo entre Remo e Paysandu no Mangueirão. Obrigado por assistirem o vídeo até o final, se inscrevam no canal e até o próximo.